Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite, né? Esse começo de ano, que seja um ano de vitória, irmãos, porque nós que servimos a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, para nós que servimos a Deus, há sempre uma porta, há sempre o Senhor sempre tem uma porta de escape. Que neste começo de ano vamos confiar mais no Senhor. Sempre vai ter uma porta para o povo de Deus passar, amém? Ele sempre vai abrir uma porta, seja lá quem for governar o Brasil. Nós servimos a Deus, a nossa confiança tem que estar depositada nele, tão somente nele. E eu quero falar para os irmãos, vou deixar um versículo, mas eu quero ver, eu estava vendo algo aqui na plataforma, irmãos, ainda está vendo o manifesto do povo, um rebuliço, irmão, tanta coisa. E nesse meio está um monte de gente que serve a Deus, que se diz crente, mas está depositando a sua confiança no homem. Eu digo que está porque já venceu, estamos de presidente novo. Então o povo se aquieta, já era para ter se aquietado há muito tempo. E está por aí ainda os rebuliços, aglomeração, o povo se juntando. Irmãos, venceu o outro e acabou, vocês têm que aceitar. E tem muita gente crente envolvida nesse meio, irmãos. A confiança não está nem depositada mais em Deus. Eu digo, está depositada no homem, porque o papel da igreja é orar. Eu não sei o que aconteceu. Alguém disse que houve fraude, outro disse que foi o satanismo. E eu não digo nada, eu só estou orando. Porque, irmão, venceu. E a gente vai brigar, vai sair de foice na rua, brigar, arrumar inimizade. Está um bocado de crente misturado aí, no meio dessa, que muitos cantos foi organizado, teve lugar que foi queima de carro, violência, foi muita coisa até que não foi transmitido pela mídia. Mas eu quero falar para vocês, a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. E falar para você que não é inscrito, se inscreve, aperta no se inscreve. Tem um sininho, você toca no sininho 2 vezes para aparecer notificações, para você ser notificado quando eu postar. Dá o joinha para nós e deixa o comentário, amém? E eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz aqui, aleluia. Jeremias capítulo 18. Vamos começar o ano com este capítulo, esse versículo 18, a partir do 1º, que diz assim, o título, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então eu vou me prender aqui no 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o 2 ele diz, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, o 2, você vai ler até aqui, né? Do 1º até o 6. Mas o 2 é onde eu vou me prender mais. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor quer que a gente desça mais, que a gente cave o poço, que a gente ore, que é para a gente não se confundir, como tem tanta gente aí confundida, que ainda está vendo muita coisa aí.
Eu estava vendo aqui, ao vivo, em Brasília. O povo não aceita. Irmãos, a gente tem que orar mais. Se a gente orar mais, o Senhor vai conscientizar o povo. Vamos orar pelos governantes. Vamos orar porque vai assumir. Se a gente orar, irmão, Deus faz o milagre sim. Só que o povo, ao invés de orar, o povo tão partido para brigar na força do braço. E na força do braço, irmão, a gente não pode. Se a gente estiver de joelho, orando, buscando em oração, com certeza, mesmo que tenha algo de ruim para vir para nós, a Bíblia nos diz que o Senhor transforma até a maldição numa grande bênção. Então é nisso que a gente tem que meditar. Se Deus transforma uma maldição numa grande bênção, Ele tem o poder de transformar. Então o Senhor tem o poder de todas as coisas. A nossa confiança tem que estar depositada em Deus. A nossa casa tem que estar firme na rocha. Mas a gente está vendo aí muitos crentes que estão aí no meio da bagunça na rua. Que a confiança dele não está depositada no Senhor. A casa dele não está firmada na rocha. Porque se estivesse firmada na rocha e se ele confiasse no Senhor, ele não estaria aí brigando, trocando tapa na rua, enfrentando o povo. Irmão, a Bíblia manda fazer a diferença. A gente tem sim. A gente vive uma democracia, porque muitos não vive mais a democracia, não. Até agora, nós temos sim. Eu não sei o que vai ser a partir de agora, mas até agora a gente tem tido plena liberdade de vir aqui se expressar, né? Mas diz que o atual governo, né, vai fiscalizar mesmo, né, as mídias, vai passar pente fino, vai passar peneira. E dizem que a gente não vai ter essa liberdade de falar o que a gente quer. Até agora a gente está tendo. E muitos canais também que foram fechados, né? Eu falo fechado não, derrubado, porque falou a verdade, mas abriram outro. E eu sei que Deus está cuidando do seu povo. Muitos canais foram derrubados sim. Mas, irmão, daqui para frente, se a gente orar, esse povo vai perdendo força. Porque as portas do inferno jamais vai prevalecer contra esta igreja. Vai prevalecer a vontade de Deus. O que falta na nossa vida é orar mais, é buscar mais. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que esse versículo está falando, sabe o que é? Se eu e você descer mais e orar mais, a gente vai ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir quando Ele falar conosco. E a gente vai estar atento antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, de fazer coisas que não é para a gente fazer. Mas se a gente não orar, não buscar, como a gente vai ouvir a voz de Deus? Porque, irmão, muita gente, mesmo crente, ele não tem essa experiência. Deus fala através da palavra, Deus fala através dos louvores, Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através de sonhos, de revelações. Deus tem várias maneiras de se comunicar com o seu povo. Mas para isso é necessário você descer. E às vezes é necessário Deus dar uma saculejada no crente, que é para ele descer à casa do oleiro, para ele aprender a ouvir a voz de Deus, que é para ele não fazer tanta besteira na vida dele. Porque, irmãos, eu vejo, eu tenho vontade, eu congrego numa igreja há 24 anos, vai fazer 25 já. E eu tenho vontade de sair daquela igreja, do templo, né? Eu tenho vontade de ir para outro. Mas eu tenho orado a Deus. E uma igreja que eu fui visitar, eu estava lá de visitante, fiquei lá atrás. Quando o pregador começou a falar, ele falou, fica no seu lugar. Ele disse, irmão, eu vou aqui ler, mas antes o Senhor está mandando falar para alguém. Eu nem era daquela igreja, eu queria ir para lá. O Senhor está falando para você que você fique no seu lugar, não saia não. Porque quando você sair, Deus vai soprar o vento onde você estiver e você vai voltar para o lugar de onde você saiu. Naquela hora, irmão, Deus já falou comigo, eu senti que foi comigo.
Pronto. Na outra semana eu já estava na minha igreja. E chegou lá, tinha outra palavra que o Senhor falava sobre isso. Irmão, tem gente que quer dar cabeçada, que quer sair do lugar sem Deus mandar. Não faça isso. Você não pode fazer nada sem consultar a Deus. A gente não pode fazer nada, irmão, sem consultar a Deus. Sabe por quê? Se a gente não consultar e fizer a nossa vontade, depois a gente vai se perguntar: Deus, por que tu permitiu isso? Sim, você orou? Você perguntou a Deus se você deveria fazer aquilo que você queria fazer? Você quer sair de um lugar para outro. Você orou? Você perguntou a Deus? Eu tenho uma irmã que só vivia, irmãos, era São Paulo, Maceió. Maceió, São Paulo, São Paulo, Maceió. Olha, não dava tempo. Quando montava tudo, vendia tudo e ia embora. Mas a última vez, Deus soprou um vento tão grande que trouxe ela definitivamente para cá. Soprou um vento lá. E ela está morando aqui em São Paulo, não voltou mais. Porque a vontade de Deus na vida dela era aqui. Mas como ela é de lá, eu perdi as contas. E da última vez, uma vez que ela vinha, o Senhor me usava para ela, né? Eu falava algo para ela. Ela falou, tá certo. Mas no outro dia ela já estava determinada. De novo. Mas para o Senhor segurar ela aqui, soprou um vento, irmão. Que ela ficou aqui, ela não voltou mais. Porque fazia as coisas sem a direção de Deus. E a gente não pode entrar por essa porta. Tudo que você for fazer, vai vender uma casa? Vá orar, sabe para quê? Deus preparar um comprador para dar o valor que a sua casa merece. Vai vender um carro? Ora a Deus para Deus preparar um comprador, para você não comprar um carro roubado, um carro de placa fria. Vai comprar a mesma coisa, vai vender a mesma coisa, para Deus preparar, que Deus prepara. Mas não, a gente está vendo no meio do povo de Deus que o povo não quer mais esperar no Senhor. Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista estava numa luta que só a misericórdia. Mas o Senhor ouviu o clamor dele. Mas se a gente não clamar, se a gente não buscar, como é que Deus vai dar a resposta que eu e você está esperando? Aí o que acontece? Às vezes a gente faz sem a direção de Deus, e o que acontece dá tudo errado, e a gente não pode culpar a Deus. Deus, eu sempre costumo dizer, irmãos, quando eu falo da palavra, a vontade de Deus na nossa vida é perfeita. É perfeita. Às vezes a gente não aceita como Deus faz. Mas, irmãos, tem que prevalecer a vontade dele. Eu que o diga. Coisas que eu passei que eu não queria passar. Mas eu vejo que eu posso falar como Paulo. Que Paulo chegou a falar, foi bom eu ter sido afligido. Paulo disse isso, foi bom eu ter sido afligido, porque ele aprendeu a ser mais crente, ele aprendeu a ser mais fiel a Deus. E quanto mais a gente passa nos estreitos com Deus, irmão, é uma coisa que eu guardo desde setembro, quando eu vi o testemunho, após uma cirurgia que eu fiz no final de agosto, e eu estava vendo o testemunho da Léa Mendonça. Aquela palavra que ela disse, que aquele processo que ela passou de um câncer, a amizade dela com Deus, ele ficou, se era assim, se estreitou mais. Ela ficou bem coladinha em Jesus. A amizade dela com Deus aumentou, a intimidade dela aumentou com Deus. E eu percebi que nisso tudo que eu passei, a minha intimidade com Deus aumentou. Eu estou mais sensível à voz do Espírito Santo, irmãos. É uma coisa linda ouvir a voz de Deus, irmãos. É você estar falando aqui, o Senhor, assim, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Ele quer que a gente ore, que a gente consagre nossa vida, que lê a palavra. Aí quando você vem aqui, irmãos, é o Espírito Santo que fala na nossa boca, é a palavra que diz. Mas para o Espírito Santo falar na nossa boca, para ele fluir, você tem que pagar o preço. Você nem sabe por que está sendo provado. A gente fica se perguntando. Alguém diz,
Você não pode perguntar a Deus porque você está passando. Irmãos, quem nunca perguntou? Na hora da aflição, na hora da adversidade, quem nunca perguntou? Meu Deus, o porquê de tudo isso? E a Bíblia diz, o que eu faço hoje, tu não entende, tu vai entender amanhã. E não é em vão a gente passar os processos. O primeiro, quando você está no vale, você está aprendendo a ser crente. Crente em Jesus. Não é ser crente em ninguém, porque ninguém pode fazer nada nem por mim, nem por você. Quando a gente deita até dormindo, porque Deus ele nem dorme, nem tosqueneja. Agora eu e você cansa, a gente dorme, a gente descansa. Mas por que vem esse descanso? Porque Deus ele vela com o nosso sono. Enquanto a gente está dormindo, Deus está cuidando de nós. A Bíblia diz, irmão, que até o cabelo, até os nossos cabelos são contados. Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Na sua cabeça também. Até isso Deus sabe. Deus é tremendo na terra. E às vezes é necessário Deus levar para o vale. Para a gente aprender a confiar nele. A gente aprender a ser crente de verdade. Glória a Deus. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus está mandando você se levantar. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, para ouvir a voz de Deus, irmão, não se ouve de qualquer jeito. Aí fica, quando bate o desespero, fica ligando, só quer profecia, ligar para um, ligar para outro, para Deus falar. Irmãos, às vezes o povo usa a carne, diz o que quer e você acredita. E está aqui a receita, a boca de Deus falando, essa que não falha, e seu joelho. Aí você dobra o joelho na sua casa. Quando você não tem o que falar, não se preocupe. O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele leva a sua oração. E tem momentos da nossa vida, eu digo, por quê? Eu tenho passado por isso. Jesus. 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 Eu não sei nem como orar mais. Eu estou nesse processo agora. Porque eu estou com a minha mãe no hospital. E eu só estou clamando por Jesus. Eu não sei pedir mais nada. Eu não sei pedir mais. Eu só estou falando Jesus, Jesus e Jesus. E eu sei que a minha oração está sendo ouvida. O meu clamor está chegando de alguma maneira. E às vezes, irmão, não. A gente não quer clamar. E só quem pode fazer milagre, só quem pode dar vitória é Deus. Outro dia eu postei no meu status. Se Deus fizer, Ele é Deus. Aleluia. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade dEle soberana. Para Deus me agradar, Ele não precisa fazer só a minha vontade. Porque a minha vontade, será se é boa para mim? Às vezes eu quero algo que não é bom para mim. O Senhor está vendo lá na frente. E a gente depois vai ver. Realmente, o Senhor não me deu isso, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então tem momentos que a gente não sabe mais como orar, como clamar. Mas eu quero falar para você. O Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis, amém? Que nesta noite, nessa madrugada, começo de ano, vocês fiquem debaixo da mão de Deus. Fiquem guardados no sangue de Jesus. Que este ano que se inicie, que a nossa fé venha aumentar mais. Que nesse ano que está começando, vamos depositar mais a nossa confiança nele. Aleluia. E você que está indo para esses movimentos, vigie em nome de Jesus. Mostra que você não está confiando no Senhor. Vamos orar, irmão. A gente orando, Deus muda o quadro. Se tem um mal para vir, não vem. E eu quero dizer, eu dependo de Jesus. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo exclusivamente de Jesus. Porque quem tem cuidado de mim é Ele. No meio de tanto processo, de tanta adversidade, de tantas enfermidades. É Ele que tem cuidado de mim. Então, irmãos, vamos vigiar e vamos para o joelho. Seja lá o que tiver for para vir de encontro a nós, o Senhor tem o poder
de dar um basta, de fazer o rebuliço, de fazer um milagre, fazer alguma coisa. Eu vou dizer para vocês, a gente tem que lembrar, vamos lembrar que a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Quando eu falo da igreja, é porque nós conhecemos a verdade em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Tem pessoas que estão na ignorância, não conhecem a verdade. Aí o Senhor não leva em conta. Mas, irmão, tem um povo aqui na terra, separado, lavado e remido no sangue de Jesus, que conhece a palavra. E não dá exemplo, se mistura com o povo que não conhece. Aí como é que fica? E Deus manda fazer a diferença. Você está fazendo a diferença? Está fazendo a diferença como? Essa pergunta que Deus manda te fazer. Está fazendo a diferença? Ele está perguntando. Se você estiver fazendo a diferença, amém, né? Se você não estiver, passe a partir de agora a fazer a diferença, para o nome dele ser glorificado na sua vida. A paz do Senhor para os irmãos.